Meu irmão Vitor, tenha bondade. Boa noite, irmão João Dias, e boa noite a todos os demais irmãos aí. É um grande prazer estar reunido hoje aqui. Gostaria de agradecer primeiramente a acolhida pelo grupo virtual, agradecer já antecipadamente ao irmão César Dilha, o editor, né? A finalização da arte, edição juntamente com os demais irmãos, e depois o irmão Abel Tolentino, que disponibiliza não só esse vídeo, como também os demais vídeos na sua página no YouTube. Então, os irmãos aí que quiserem depois, acessem lá, só digitar na barra de pesquisa do YouTube, Abel Tolentino, que já vai aparecer vários vídeos aí que estão sendo ministrados ao longo dessas séries aí da pandemia. Eu gostaria de agradecer pelo convite e também a todos que proporcionaram a realização da reunião de hoje. O principal intuito desta apresentação é proporcionar um momento intelectualmente agradável e produtivo. Gostaria de destacar que não pretendo ser a última palavra no assunto, mas sim aguçar a curiosidade e criar novos questionamentos. Eu tenho certeza que tem irmãos no grupo aqui que conhecem profundamente o assunto, então a ideia é fazer uma pequena introdução em 1 hora mais ou menos de apresentação e depois os debates bem interessantes. Os símbolos e interpretações foram baseados nas pesquisas de livros e em sites cujos acessos são livres. Obviamente, iremos preservar os segredos da ordem. Esta apresentação é um complemento da realizada no dia 16 de março desse ano, cujo tema foi a influência do templarismo na maçonaria. Embaixo está o link, né, disponibilizado lá no YouTube. E aí eu achei interessante trabalhar, foi muito, muito bom e instrutivo a pesquisa feita em torno do Bafomé e a maçonaria. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão, acho que todos conhecem, e também tem um texto sobre o sentido da verdade que está num link aí no site avoznodeserto.com, que a gente colocou lá também um texto sobre a verdade, né? As várias formas de se entender a verdade e o que seria essa verdade. Objetivo. Essa apresentação tem por objetivo desmistificar a relação entre maçonaria e Bafomé, apresentar as consequências desses enganos e apontar uma visão sobre este assunto. É um tema polêmico, controverso e instigante, com várias linhas de pesquisas e teorias. Procuramos basear as pesquisas em obras mais recentes possíveis para oferecer uma visão bem atualizada. É interessante que por essa apresentação estar no YouTube, de acesso também a diversas pessoas, seria bom, né, que chegue não só a maçons, mas também a alguns religiosos que não entendem completamente o significado de Bafomé e a maçonaria. Então é a eles também, a esse público que não está presente hoje, que essa palestra foi desenvolvida. Então, nosso sumário vai respeitar esse triângulo aí. Ao centro e no alto nós temos uma representação de Veritas, a deusa da verdade, e as outras duas imagens nós já conhecemos, né? O bode ali, bode de Mendes, ou Bafomé, e o nosso símbolo da maçonaria. Então, primeiro, a relação. O que é verdade, as verdades sobre a maçonaria e o templarismo. Então, já foi dito na última apresentação sobre a influência do templário, mas eu vou bater rapidamente para a gente poder unificar o conhecimento. Então, nós temos várias linhas de pesquisas, não só única, várias teorias de como a maçonaria surgiu, dentre elas as guildas de pedreiros, as cruzadas e o templarismo, e aí está relacionado com o tema de hoje. A filosofia do renascentismo, que é o hermetismo, influenciando todo o processo renascentista. A revolução científica, né, e a Royal Society. Disputas pelo o trono britânico, né, entre a família Hanover e os Stuart, que vai dar origem, né, aos dois segmentos, ao rito inglês, a maçonaria inglesa e a maçonaria escocesa. O mais provável é que a maçonaria tenha sido influenciada por todos esses componentes, não apenas por um.
cada um com a sua relevância conforme a época e o local do seu desenvolvimento. A maçonaria nunca foi homogênea, pois varia de rito para rito, de país para país e se adapta de acordo com a época. Outra recordação é o discurso do cavaleiro, né, o Michael Ramsay, que faz o discurso em 1737, afirmando que existe uma ligação entre as ordens de cavalaria e os maçons durante as cruzadas. E isso vinculado àquela teoria que a maçonaria teria vindo dos templários. É uma das teorias, não é certo que tenha vindo, mas é uma possibilidade. Este discurso vai ter uma grande repercussão nos meios maçônicos. As lojas inglesas, os modernos, não irão aceitar esses graus. Ou seja, para a maçonaria inglesa, ou seja, o ritual de emulação, o rito de York, não faz muito sentido falar sobre templarismo e a sua influência. Mas para o escocismo, e a gente pega os frutos do escocismo, o rito escocês antigo e aceito, o rito adoniramita, algumas ordens dentro do rito moderno, o rito escocês retificado, o templarismo ele exerceu uma certa influência. As lojas escocesas irão se disseminar melhor na França e na Alemanha, dando origem, né, a vários graus com inspiração nos templários. Mais uma relembrança, lá a gente vai ter a estrita observância templária, que surge como um rito maçônico, que busca retomar a ordem militar aos moldes dos templários e reivindicar suas posses. Essa pretensão ela acaba em 1782. Então surge um movimento maçônico, né, capitaneado, encabeçado, melhor dizendo, pela estrita observância templária. Ela vai influenciar muito a Europa, o ambiente maçônico, os salões europeus, mas em 1782 a estrita observância ela bate colunas, ela desiste da pretensão da retomada do templarismo. Ela queria uma retomada, inclusive, dos bens que foram dissolvidos no momento da condenação da Ordem do Templo. Então, aquela reivindicação que os templários... Isso acaba de forma bem clara em 1782. Os graus templários se espalharam rapidamente por dois motivos. Maçons que desejavam se tornar cavalheiros e os Stuart, né, que era aquela família lá do trono britânico, de origem escocesa, que queria voltar ao trono. Então, eles vendiam patentes e graus para levantar recursos, formar um exército e aí lutar contra o exército dos Hanover. O mais importante é o seguinte, que não há provas que a maçonaria tenha se originado dos templários. Há muita teoria, autores sérios que afirmam que sim, os maçons são descendentes dos templários. Mas também há historiadores sérios que afirmam que não há essa relação. Tá? Então, os dois lados, as duas vertentes são respeitadas. O que importa é hoje, né, aqui em pleno século XXI, é que existem traços templários, como o uso da espada, por exemplo, e algumas simbologias dentro da maçonaria. Ficou essa marca, esse registro, ele ficou. Até porque a estrita observância ela impregnou a mentalidade do continente, da França e da Alemanha. Não foi tão forte essa influência na Inglaterra, mas no continente foi. Então, rapidamente lembrar quem são os templários, né? Todo mundo sabe, né? Principalmente quem assistiu à palestra, mas para quem não assistiu, vamos bater rapidamente. Vamos rapidamente. Basicamente, uma ordem, uma organização que existiu durante cerca de 2 séculos, durante a Idade Média, e se tornou muito poderosa, quase uma igreja dentro de outra igreja. Filipe, conhecido Filipe o Belo, Filipe IV da França, ele havia sofrido grandes prejuízos financeiros e queria recuperar as suas posses. Ele devia muito dinheiro aos templários. Então ele arma um esquema para dar o golpe na ordem dos templários. Ele infiltra elementos que trabalhavam para ele, né? Podemos chamar de lacaios,
Eles adentram na ordem, são iniciados, passam por todo o processo de iniciação, e depois eles levam para o rei o que havia lá dentro que poderia depor contra os templários. Então foi uma espionagem e esses lacaios foram delatores, né? O rei francês junta esses relatos dos espiões dele e leva para o Papa Clemente V. O Papa lê, olha, e ele já conhecia a história do templo, né, da ordem do templo, e resolve deixar meio que engavetado esse processo. Felipe fica incomodado com essa atitude do Papa Clemente, e ele pega essas provas que foram manipuladas por ele. Que provas são essas? Provas que os espiões levaram para ele. E ele instaura uma Inquisição. O interessante é que a Inquisição ela funcionava um pouco autônoma da Igreja de Roma. Então, um rei, um duque, um barão, ele poderia instaurar, ele tinha poder para isso. Desde a época da perseguição aos cátaros, da Cruzada Albigense, qualquer dono de terra ele poderia instaurar uma Inquisição. Ele pegaria um número de clérigos e instaurava aquela Inquisição. E foi o que aconteceu. Então, a primeira parte do julgamento dos templários é feita por clérigos manipulados pelo Felipe IV. E aí, no 13 de outubro, né, a famosa sexta-feira 13, Jacques de Molay, juntamente com outros companheiros, foram presos. E aí que vem um detalhe que tem que ficar escrito em negrito e em letras garrafais mesmo. Todos foram torturados e pressionados a confessar. Então, tudo que foi anotado pela Inquisição foi anotado porque eles estavam sob tortura. Então, tinha que constar algo que fosse contra os próprios templários. Então, os templários eles foram forçados a mentir para que aquilo fosse constado no processo, durante as oitivas e a sindicância que foi montada. Muitos eram idosos e morreram em decorrência da desumana crueldades a ele infligidas. O grão-mestre foi obrigado a escrever uma carta em que admitia ter cometido atos contra a igreja. Então, a gente percebe que Felipe, juntamente com um grupo de inquisitores, nomeados pelo próprio rei, armam, forjam todo um processo. E aí esse processo é entregue ao Papa Clemente. Aí o Papa Clemente ele fica confuso do que fazer, afinal de contas eram clérigos também fazendo aquele levantamento, ele fica em dúvida. Mas tem um detalhe, em 2007 foi encontrado o famoso pergaminho de Chinon, onde o Papa Clemente V absolve esse grupo, absolve o Jacques de Molay e os líderes da ordem. É muito interessante que esse livro aí, essa documentação foi impressa juntamente com todo o processo da igreja, em 700 edições, e vendido caríssimo esses livros. Mas o que importa sobre os templários, que as acusações foram uma farsa. Esse que é o ponto principal que eu gostaria de destacar. E do que constava, né, dos inquisitores, não do julgamento do Papa Clemente, mas dos inquisitores. Do que eles foram acusados? As acusações incluíam sodomia, infanticídio e outros assassinatos. Beijar o traseiro de uma cabra, cuspir e urinar na cruz, invocar o diabo e adorar um ídolo demoníaco denominado Bafomé. Negar a Cristo, a Virgem, os santos e o próprio Deus. Resumidamente, apostasia, idolatria e pederastia. Então, resumindo, do que eles foram acusados? Apostasia, idolatria e pederastia. O que os templários fizeram para merecer essas acusações? O que será que os lacaios do rei Felipe encontraram dentro da ordem? Bom, inicialmente é importante saber que os povos árabes foram os preservadores do conhecimento original dos gregos, dos egípcios e dos persas. Muitos cruzados haviam adquirido conhecimento nos países orientais,
encontrar uma civilização superior à que existia na Europa. Alguns cavaleiros foram iniciados nas escolas de mistérios do Oriente. E quando eu falo cavaleiros, não só os templários, tá? Onde lhes foi revelada a sabedoria do passado. Embora constituísse uma ordem cristã, os templários, assim como os hospitalários, eram independentes da igreja. Quem assistiu àquela apresentação anterior, tem a bula Militia Dei, né, de 1145, que o Papa concedia às ordens de cavalaria a ter o seu próprio clérigo, a sua própria ordenação, o seu próprio patriarcado. Ou seja, um patriarca, um grão-mestre dos templários, ele tinha a equivalência eclesiástica de um bispo de uma cidade. Então, eles tinham a sua própria forma de liturgia, de teologia, de interpretação ritualística, etc. Desde 1145, isso foi dado não só aos templários, como aos hospitalários, aos cruzados como um todo. Eles tinham essa prerrogativa. Muitos entravam para as ordens de cavalaria em busca de estudos, pois não ousavam, como indivíduos, acessá-los fora dessas instituições, por conta da perseguição, obviamente, né? Não é só o estudar, né? É o praticar que era o pior. As pessoas de mentalidade liberal tinham nas ordens de cavalaria uma espécie de refúgio. O mesmo ocorria também com as ordens religiosas em alguns monastérios. É provável que as mentes que não foram introduzidas no linguajar específico das ritualísticas e não aprenderam as chaves ocultas dos símbolos é que deram crédito ao boato de que os templários eram hereges. O conhecimento vindo do Oriente ultrapassava as limitadas fronteiras de investigação da Igreja Romana. Um conhecimento, provavelmente, não muito longe da teologia cristã, mas bem possível anterior ao Concílio de Nicéia de 325, da Era Comum. Então, resumidamente, verdade sobre maçonaria e os templários. A maçonaria nunca foi homogênea, pois varia de rito para rito, de país para país e se adapta de acordo com a época. Não há provas que a maçonaria tenha se originado dos templários, mas há evidências que o templarismo influenciou alguns ritos e graus, principalmente no valor dado às virtudes e ao uso das espadas nos rituais. Não tem nada de diabo, nada de Bafomé, etc. Os templários, ao longo dos anos, se tornaram poderosos. O rei da França, querendo se apoderar dos bens da ordem, criou uma farsa por meio de uma corte de inquisidores. Os cavaleiros foram torturados e forçados a afirmarem absurdos heréticos, incluindo culto pagãos e idolatria a Bafomé. As acusações foram uma farsa, pois houve dois jurados, um formado pela Inquisição, nomeado pelo rei e que criou aquelas provas fictícias, né? E outro pela Igreja de Roma, nomeado pelo Papa. O jurado de Roma, eles absolvem. E toda a absolvição e todo o relato se encontra nesse manuscrito de Chinon, que foi descoberto em 2007. A Ordem dos Templários, assim como outras ordens, foi o abrigo de pessoas que buscavam a luz do conhecimento. Como tantos no passado, foram torturados e perseguidos pelos ignorantes e ambiciosos. Que não foram só os templários que penaram, né? Qualquer um que buscasse qualquer conhecimento que saísse da ideologia da Igreja de Roma era perseguido. Isto é a verdade. Agora a relação, o que é de verdade? O que ocorre entre... Então eu falei primeiro a relação da verdade sobre a maçonaria e o templarismo. Agora, verdades sobre Bafomé. Antes de falar de Bafomé, eu gostaria de fazer uma pequena introdução de simbolismo, anacronismo e ressignificação ao longo dos anos. Hoje em dia, os símbolos gozam de nova aceitação. A imaginação não é mais desprezada como a louca da casa. Ela está reabilitada, considerada gêmea da razão, inspiradora das ciências e do progresso.
Esse é o Dicionário de Símbolos, 11ª edição. O homem é um ser simbólico. Por onde quer que a humanidade tenha passado, sempre usou e criou símbolos. Os símbolos têm um poder que ultrapassa as palavras, pois carregam significados que falam com o subconsciente e o coração, a emoção. Muitos símbolos são uma herança de civilizações antigas, ligados à fertilidade da tribo e das plantações, outros ligados à morte e vida, outros ainda às relações do homem com a natureza ou do homem com o além. É comum a apropriação ou ressignificação de alguns símbolos ao longo do tempo. O mesmo ocorre com a linguagem. Algumas palavras, né, de tempos em tempos, elas não têm mais aquele mesmo significado que ela tinha quando ela foi formada. Quando a gente começa a estudar o radical daquela palavra e a origem, a gente entende melhor o significado intrínseco de uma simples palavra, mas que ela vai modificando, né? O mesmo ocorre com a linguagem. Alguns símbolos são bem conhecidos e outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto. O anacronismo deve ser levado em conta nos estudos dos símbolos, pois o significado e a importância que ele tem hoje pode não ser o mesmo que teve no passado. E isso vai acontecer com Bafomé, quando ele é gerado. A circunscrição territorial de um símbolo também deve ser analisada, pois para cada região há uma interpretação. E eu coloco o desenho ao lado do dragão e a carpa, né, que são símbolos orientais. O dragão ele tem um símbolo de força, de virilidade, de fortuna, de fartura. E a carpa tem o significado de longevidade. E aqui, na Europa, o dragão ele é associado ao demônio ou ao vício, né? Então a gente vê a imagem de São Miguel matando o dragão, São Jorge matando o dragão, e a carpa, por ser um peixe, é associado à ignorância, mas naquela ignorância no sentido de imbecilidade, né? De pessoas com pouco QI, com pouca capacidade cognitiva, que é um peixe. Então eles entendem que o peixe é um ser que só serve para ficar, né, dentro do aquário do lago. Então a gente percebe que dois animais, a carpa e o dragão, dependendo da região, eles têm significados diferentes. Então isso vai acontecer com todos os símbolos que foram desenhados na figura de Bafomé também. Ele tem vários símbolos intrínsecos nele. Por isso, é importante dissecar um símbolo para interpretá-lo. Neste processo, é fundamental entender o que motivou a sua criação, quando ele foi criado e onde ele foi criado. Esses 3 fatores são elementares para evitar erros de interpretação. Avançando, em sua instrução secreta aos cavaleiros profetas da Cidade Santa, Jean-Baptiste Villermoz, que é um irmão maçom nosso, diz: embora não exista senão, está errado ali, embora exista senão uma verdadeira ciência para o homem, a forma da iniciação pode variar ao infinito, pois os signos e os tipos de verdades são inumeráveis. Acrescento a essa multiplicidade a forma de interpretar cada signo. Portanto, Bafomé precisa ser entendido no tempo, no espaço e no contexto. Após esta análise, iremos observar as confusões causadas e as relações com a maçonaria. Aqui eu fiz uma pequena observação, né? Quem gosta de estudar alquimia, a maioria dos tratados alquímicos ou os livros sobre alquimia, eles são repletos de símbolos e signos, para entender realmente o que o autor do livro, o escritor ou o desenhista quis passar, tem que entender o significado arquétipo, né, antigo, de cada símbolo colocado naqueles livros ali. E esses significados, astrológicos, etc., eles variam. Na Itália tinha um significado, na Alemanha tinha outro significado. Então é importante saber aonde o livro foi escrito para saber qual o hieroglifo colocado naquela gravura, que tem pequenas variações. E aquilo que acaba causando confusões. Conclusão parcial: o homem é um ser simbólico, por onde quer que a humanidade tenha passado, sempre usou e criou símbolos.
Os símbolos têm um poder que ultrapassa as palavras, pois carregam significados que falam com o subconsciente. É fundamental entender o que motivou a sua criação de um símbolo, quando ele foi criado e onde ele foi criado. Alguns símbolos são ressignificados conforme o interesse de determinados grupos, alterando ou invertendo a sua essência inicial. Isso também ocorre. É feito um símbolo, e com Baphomet ocorreu exatamente isso. O símbolo foi criado e depois ele teve o seu significado alterado. Então, vamos a Baphomet, a origem do nome. Existem várias teorias da origem do nome, vou bater algumas aqui. Uma delas, esse escritor, Joseph von Hammer, ele era austríaco, e ele escreveu esse livro aí, Mysterium Baphometis Revelatum. Ele influenciou basicamente o mundo ocultista do século XIX. Tudo que vem a ser dito sobre Baphomet e templarismo, os autores dessas obras beberam desse livro publicado aí em 1818. Ele afirma nesse livro que a expressão Baphomet proviria de dois vocábulos, Baphe e Metis. Né? Metis seria a deusa da sabedoria, uma deusa acima de Atena. Né? Todo mundo conhece a deusa Atena, Minerva. Metis seria uma deusa que teria surgido antes da deusa Atena. Então, essa palavra Baphomet é batismo de sabedoria, dentro de uma visão do gnosticismo ofita. Tá? Gnosticismo ofita é porque alguns gnósticos entendiam que, na verdade, a serpente que aparece no Jardim do Éden, ela seria, na verdade, para trazer a luz, para iluminar e não para levar o pecado. É uma outra conversa, mas é por conta do ofidismo, né? Então, é um grupo de gnósticos que entendiam que, na verdade, a serpente da árvore, né, que tentou Eva, etc., na verdade, ela estava provocando um despertar, né, e não gerar o pecado. Especulou que poderia ser uma espécie de iniciação, onde haveria admissão aos mistérios e aos segredos cultuados pela ordem do templo. Então, ele dá a entender que, na verdade, os templários teriam tido acesso a alguma espécie de gnosticismo, provavelmente um gnosticismo fita, e teria surgido essa palavra aí, batismo da sabedoria. Outra teoria, né, da origem da palavra é que poderia ter vindo da deusa Paphos. Paphos é uma cidade que se encontra na ilha de Chipre. Os templários, né, quando ocorre a retirada de Acre, que foi o último reino cristão no Crescente, na região do Levante, eles ficam muito tempo na ilha de Chipre. E é justamente nessa cidade de Paphos. Essa cidade, durante séculos, adorou a deusa Paphos, que era representada por essa pedra que se encontra aí na imagem. E ela seria uma representação da deusa Afrodite, né, no sentido de fertilização, não só de beleza, mas uma capacidade de fertilidade, de geração. Os ídolos da deusa eram usados como marcadores de terras ou simulacros divinos, guardadores dos daimons, ou anjos, de uma determinada divindade. Então, lá em Paphos, tinha uma pedra, essa pedra que se encontra aí, chamada de Betilo, né? Então, sem falar de enfim, ela guardaria propriedades mágicas da deusa Afrodite. Então, alguns dizem que seria, por ser um marcador e da deusa Paphos, seria Bafometa. É uma outra teoria do surgimento da palavra Baphomet. No livro A Visão do Estado da Europa durante a Idade Média, de Henri Allan, publicado também no mesmo ano do austríaco, o autor concorda que a palavra é uma antiga corrupção francesa de Maomé. Essa que a maioria das pessoas falam sobre isso, né? Uma corruptela de Maomé. Na época de seus julgamentos, os templários eram suspeitos de terem sido convertidos secretos ao Islã
e amigos secretos de seus supostos inimigos, os sarracenos. Na confissão de um cavaleiro, ele mencionou que havia sido ensinado a exclamar a palavra Yalha durante as cerimônias de blasfêmia, que ele disse ser uma palavra dos sarracenos. Além disso, de acordo com o dicionário online de etimologia, Maomé foi usado na Idade Média como uma palavra genérica para ídolo. Aí nós colocamos uma observação, que essa palavra, Yalá, ela é muito próxima ao tetragramaton, né? A palavra o tetragramaton hebraico, e ao Iaô dos gnósticos. Tá? Então, é uma associação muito interessante dessas três, em termos de radicais semitas. Tá? O escritor responsável pela nossa compreensão moderna do Baphomet foi o autor ocultista do meados do século XIX, chamado Eliphas Levi. Então, essa figura que se encontra aí nasceu da pena, né, da caneta, do lápis do Eliphas Levi. Ele escreveu e ele mesmo desenhou todas as imagens que se encontram no livro dele, no seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia. A tese principal do Levi era que em todas as formas de ocultismo e misticismo havia uma doutrina secreta comum. Detalhe que Levi também foi influenciado por aquele autor austríaco lá, o Hammer. A magia de 1818. A magia ritual utiliza, né, do que ele chama de luz astral, que é uma espécie de agente natural e divino, ao mesmo tempo corpóreo e espiritual. Um mediador plástico, universal, que ficaria entre a matéria e o logos, né? A criação, logos divino, etc. Algo que poderia ser chamado imaginação da natureza. Era esse agente, quando a gente fala natureza, a gente lembra de Afrodite. Era esse agente que, segundo ele, refletia a vontade do mago. Ele ilustrou esse conceito com símbolos e denominou a sua ilustração de Baphomet, ou também, né, o bode de mente, alegando que este era o princípio espiritual secretamente reverenciado pelos templários. Isso ele tirou da cabeça dele, baseado no livro do Hammer que ele havia lido. Ele não poderia ter afirmado isso aí. Ele especulou e colocou isso no livro dele. Então, rapidamente, o que ele quis mostrar, né, para quem estiver assistindo futuramente a apresentação de hoje, não tem nada de demoníaco nessa imagem, ela é estranha realmente, um pouco bizarra até, mas ela representa os 4 elementos, né? Então nós temos ali o fogo na cabeça da imagem, nós temos o ar nas asas, a terra são as patas do bode sobre um globo, o abdômen tem escamas, então seria água, então seriam os 4 elementos. A gente percebe ali a dualidade da manifestação, né? Os opostos. O pentagrama está para o alto, tá? Uma estrela apontada para o alto. Então, para quem estuda um pouco de simbologia, o pentagrama apontado para o alto representa o homem absoluto, o homem perfeito. Na linguagem cabalística seria o Adão Kadmon, né? O princípio de perfeição humana a ser alcançada, não tem nada a ver com pactos demoníacos. Quando ele está invertido, aí justamente ele tem essa reinterpretação do pentagrama invertido. Detalhe que o pentagrama já era utilizado nas escolas pitagóricas, né? Então, Pitágoras, mais importante que as cruzes, quando a gente vê uma casa sendo benzida com um crucifixo, era comum os pitagóricos benzerem as casas desenhando o pentagrama. Nós temos aí uma linguagem hermética, uma linguagem alquímica, né, que é o solve e coagula, como uma purificação. Então, o que é o solver e o coagular? No solver, estando dissolvido todas as suas partes erradas, vícios, pecados na linguagem religiosa, vamos chamar assim, mas vamos na linguagem maçônica, né? Todos os vícios são retirados e ao coagular, ou seja, ao se reagrupar, apenas as virtudes são agrupadas. Então, solve-se para tirar o que presta do que não presta e segura-se no cadinho apenas o que presta. E aí coagula-se novamente e reúne-se. Então não tem nada demoníaco no solve coagula.
A tocha superior, indicando uma inspiração divina, a sabedoria, talvez a Metis, a deusa da sabedoria, talvez a Sofia dos gnósticos, ou, para o pessoal da teosofia da Blavatsky, pode ser até o despertar de um chakra. Também não tem nada de demoníaco nessas imagens. Tá? Rapidamente, são essas ideias da interpretação do que Levi tentou colocar nesse hieroglifo. Bafomé era uma visão de Levi, a síntese de toda a energia, tanto na terra quanto no céu, formando algo maior do que a soma das suas partes, capaz de realizar qualquer transformação da matéria que a mente humana pudesse conceber. Quanto ao significado da palavra, Levi sugeriu que era um código composto de abreviações, essas abreviações latinas de trás para frente, tá? Então tem op, ab, se ler essa palavra de trás para frente fica Bafomé, que ele coisa da cabeça dele, né? Pactus templi homem num passes abas, que significa o pai do templo da paz de todos os homens. Para mim, na minha humilde percepção, avaliação, invencionice do Levi. Mas consta nos anais de pesquisa aí uma das possibilidades da origem do nome. O importante, por que Eliphas Levi fez esse desenho? Levi publicou o livro Dogma e Ritual de Alta Magia em 1854. Nesta época, o estilo literário era o romantismo, que caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os Estados Nacionais da Europa, inspirados na cultura folclórica e rompimento com a Igreja de Roma. Então, nesse período, nós vamos observar, por exemplo, um Allan Kardec dizendo que numa das encarnações dele, o próprio nome dele, Allan Kardec, era um sacerdote druida. Por quê? Os druidas eram os sacerdotes dos celtas. Então, todos os escritores, eles vão às origens do povo antes da dominação romana. Então, a França, ela quer tirar Roma, e com isso a Igreja de Roma, para criar uma nacionalidade, não importando se fosse real, porque o romantismo, ele entra nesse viés, ele larga a razão, larga o iluminismo, que foi o troféu, né, do século das luzes, e o que importa é o mito. Então, provavelmente, ele tenha se inspirado, para fazer a imagem, no famoso, né, o deus Cernunnos, né, que é o nome convencional dado às representações dos deuses com chifres no politeísmo celta. Os celtas foram os antigos povos da França. Aqui no Brasil, a gente vai perceber o movimento do romantismo no valor ao índio, né? Então, a gente vai ter os poemas que vão enfatizar muito Ceci, Peri, o Guarani e etc. Tá? Então, nós vamos ter isso impregnando a cabeça do Eliphas Levi. Ele, ao pensar, quero criar uma criatura que representa todos esses valores aí do oculto. Então, ele pega o Cernunnos, ele também se inspira nos gárgulas das catedrais góticas, e por questões de oposição à igreja, ele acaba criando aquela formatação diabólica que o Bafomé tem, para justamente ele instigar a igreja. Ele queria criar livros, escrever livros que confrontassem, né? Sem contar que ele tem, quem conhece as obras do Eliphas Levi, ele é um pouco gótico, né? Ele gosta de dramatizar, colocar galinha preta, gato preto, ele gosta de criar um clima, logicamente, provavelmente, para aumentar a venda da época. Mas criou aquela imagem. Lembrando que os autores deste período, empolgados pela imaginação, idealizavam temas exagerando em algumas de suas características e desejos de escapismos. Uma das características do período romântico é o escapismo. Então a gente vai ver o fervilhar de ordens que começam a nascer naquele período ali, e a gente realmente, quando começa a estudar a origem dessas ordens, a gente fica em dúvida se a origem mítica ou histórica, ela é histórica ou mítica, né? Então, uma ordem X lá foi um determinado
membro que teve contato com um espírito de um desencarnado, de um sacerdote. A gente vai ver isso na fundação da Eclésia Gnóstica, com Julius Doyle, que ele vai ter contatos com os bispos que haviam desencarnado lá durante a jornada da obediência lá dos cátaros, eram bispos cátaros. Nós vamos observar outros que vão encontrar documentos criptografados que foram entregues a eles, uma pessoa desconhecida, e quando você vai ver, nunca houve essa pessoa desconhecida entregando documento nenhum. Mas naquela época, era importante criar o mito para a criação de determinadas organizações. Era uma tradição. Por isso que a gente, para entender um símbolo, temos que voltar no tempo e entender como é que era a cabeça deles. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, o século XIX seria marcado pela subjetividade e eu colocaria aqui a fantasia. Não que o símbolo do Baphomet não esteja querendo representar algo interessante, mas a forma caprichada como ela foi desenvolvida é que vai despertar muitos problemas no futuro. Bom, no conceito, na concepção histórica de Baphomet, quer seja através dos relatos das torturas dos templários, quer seja nas obras do século XVIII, melhor dizendo, do século XIX, que trataram sobre Baphomet, o interessante é o seguinte, duas coisas. Baphomet, ele pode representar a síntese de todas as crenças perseguidas, pois é formado por um conglomerado de símbolos ocultos de várias crenças heréticas que atormentaram os primeiros dias da Igreja Cristã, ou Baphomet pode representar algo ou algum conhecimento que, ao ser entendido, gera um rompimento com o saber comum, algo semelhante ao que os gnósticos experimentaram. O que eu quero dizer com isso? Aquela imagem do Baphomet, ela, como é um coquetel de símbolos, ela pode representar o seguinte, olha, tudo que a igreja rejeitou está nesse símbolo aqui, e nós estamos evocando as tradições folclóricas dos antepassados. Apenas isso. Ou representar de fato uma sabedoria, ou um conhecimento, que transforma as pessoas que têm contato com isso. E aí nós temos imagem, eu não coloquei no slide por questões de espaço, mas quem puder depois pesquisar a imagem de Abraxas, né, que é uma das... faz parte da teologia dos gnósticos, ele também é conhecido como Yahu. E o Yahu é um daqueles nomes que nós já falamos lá atrás, que foi, né, aí está a foto de um papiro encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, que tem, ao invés da palavra Deus, a palavra Yahu. Então, Yahu, Yalá, ou Tetragrammaton, transliterado para o português, seria Jeová, tem algo em comum, né, que fica um pouco misturado também com esse conceito de busca pela sabedoria. Esse intrincado de palavras e símbolos, num estudo mais aprofundado, pode-se chegar às suas causas e seus objetivos, mas que está um pouco longe da intenção que foi o desenho do Baphomet que o Eliphas Levi fez. E aí, onde é que agora entra o problema fundamental, que realmente a coisa piora de vez? É a fraude do Léo Taxo, de 1890. Aí está o livro dele, Os Mistérios da Franco-Maçonaria, e é uma farsa antimaçônica. Léo Taxo ingressou na maçonaria em 1881, mas não passou do primeiro grau, foi expulso 10 meses depois, e em 82, ele foi expulso em 82. Em 85, ele se arrepende de ter ido para a maçonaria, se converte ao catolicismo, e começa a escrever vários livros antimaçônicos. Então, a maçonaria desvelada, os mistérios da maçonaria, o Vaticano e os maçons, Confissão de um ex-livre pensador,
a França e a maçonaria, e muitos outros, tá? O livro que vai fazer a sensação é esse aí, Os Mistérios da Maçonaria. Vamos colocar mais à frente, algumas fotos desse livro aí. Essa é uma delas, essa cerimônia. Agora imagina as pessoas que não sabiam nada sobre o universo maçônico lendo um livro de um ex-maçom, né? E essas imagens aí dentro do livro. Em seus livros, ele inventa uma série de ficções para aumentar os lucros da venda. Naquela época já existia fake news. Sobre os ritos maçônicos, mais especificamente o rito escocês antigo aceito. Então, tudo que ele fala é muito em cima do rito escocês antigo e aceito. Tá? Ele bate muito em toda a ritualística e simbologia em volta do rito escocês antigo e aceito. Ele acusa a maçonaria de ocultar as piores misérias morais e incentivar seus seguidores ao vício, quando não ao assassinato. Em seguida, acusou de ser uma seita satânica que dedica seus cultos a Bafomé. Táxio misturou elementos do ritual maçônico com elementos fantasiosos, convencendo muitos católicos com a sua farsa, ao ponto do Papa Leão XIII tê-lo recebido em audiência e declarou ser admirador das obras do farsante, passando a financiá-lo. Ou seja, o papado, o Vaticano, financiava as obras do Leotáxio. Existe um problema já muito forte nessa época, né, entre o Vaticano e a Igreja, principalmente porque metade da Itália pertencia ao Vaticano e a maçonaria ajudou no processo de unificação da Itália. A Itália é a Itália no formato que ela tem hoje, graças aos maçons e aos carbonários. E o Vaticano ficou entrincheirado em um bairro. Então, e isso ocorreu nessa época, né, na virada. O processo de unificação da Itália ocorre no finalzinho do século XIX, junto com a maçonaria se desenvolvendo e essas obras do Leotáxio. Então, é compreensível o Papa Leão XIII sendo um estadista, né, porque o Papa, além de ser bispo, ele é um estadista, ele querer uma retaliação em cima daqueles que foram os provocadores da dissolução do Estado papal e a reunificação da Itália. Em 1897, após 10 anos de patrocínio pela Igreja, Táxio confessa que suas revelações sobre os maçons eram fictícias. Depois de ele ganhar muito dinheiro, o Papa Leão XIII morreu, ele parou de receber grana, né? Então ele, poxa, já que não estão me pagando para poder falar mal dos maçons, eu vou falar a verdade. E aí ele assume, estava a imprensa junta, foi uma vergonha geral. E aí termina a história. Mas a mancha da calúnia ficou. Pode-se observar que a conduta de Leotáxio, combinada com a intenção de publicidade antimaçônica patrocinada pela Igreja de Roma, foi idêntica à realizada pelos algozes dos templários. Entretanto, não há descrição de que o suposto ídolo adorado pelos templários tinha a forma descrita por Eliphas Levi. A descrição que os templários torturados falaram sobre esse suposto ídolo era uma espécie de cabeça. Apenas isso. Às vezes uma cabeça de dois lados, né? Olhando para frente, outra para trás. Outras eram 3 cabeças. Outros não falavam que não era cabeça, não era nada. Então não havia um consenso do que era o Bafomé. Acredito que eles falavam Bafomé simplesmente para o torturador deixá-los livres da tortura. Nenhum dos inquisidores sabia o que isso significava. Sabiam o que isso significava na época. E nenhuma explicação foi oferecida por qualquer um dos confessores do que viria a ser Bafomé. Bom, concluindo, existem várias teorias para a origem do nome, e o seu significado foi se alterando ao longo dos anos, desde um nome genérico para ídolos não cristãos, até a fonte de uma sabedoria oculta. Eliphas Levi foi um escritor ocultista que deu a aparência que Bafomé tem hoje.
Impregnou de símbolos herméticos, alquímicos e celtas para criar uma imagem que representasse algo abstrato, como a luz astral. Léo Taxil foi um novelista que utilizou a imagem de Baphomet, criada por Eliphas Levi, para apimentar os seus contos antimaçônicos. Muitos dos seus livros foram patrocinados pelo Vaticano. Após alguns anos, o escritor assume que foi tudo invenção. Entretanto, até hoje, muitos ainda acreditam nas suas novelas. Os templários, ainda que sob tortura, não descreveram a forma de Baphomet como desenhada no livro de Eliphas Levi. O que existe são relíquias e amuletos distintos uns dos outros, podendo ser troféus de batalhas, presentes de outros povos ou utensílios ritualísticos para momentos específicos, mas não um ídolo de adoração comum. Só voltando rapidamente aqui a imagem, aqui também faz parte do livro Os Mistérios da Maçonaria, do Léo Taxil, tá? Isso aí o que seria o que os templários fariam, né, durante os rituais, na visão do Léo Taxil. Então, o que eu acabei de falar sobre Baphomet é a minha visão da verdade. Agora vamos saber então, qual o problema, né, da maçonaria com o Baphomet com a maçonaria. Bom, Baphomet na cultura pop. Nós temos seriados que aparece Baphomet, sempre envolvendo um ambiente obscuro, um ambiente demoníaco. Na Umbanda, com todo respeito aos nossos irmãos e quem for da Umbanda, mas existe o Exu Bezebu, e a imagem dele é assim. Nós temos capas de disco, de black metal, né, que é uma música evocativa de coisas satânicas. Ali nós temos o pentagrama de Baphomet, esse sim invertido, simbolizando o mal. Nós temos bonecos de pelúcias, muito interessante, né, para quem é opositor à igreja. É comum dar esse tipo de presente, não tem nada contra, embora o ateísmo e os não cristãos estão aumentando cada vez mais, então esse tipo de lembrança serve mais como anticultura cristã, como protesto ao cristianismo do que uma adoração em fato. Nós temos camisa também, e aí nós temos uma estátua que foi colocada no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, por uma organização que brigavam por direitos religiosos, porque ela foi colocada ao lado de uma outra estátua, um outro edifício que tinha a tábua dos 10 mandamentos. Então, em protesto, a colocação num espaço público dos 10 mandamentos, esse grupo aí, por questões de anti-tradição, né, resolveram colocar essa estátua do Baphomet aí. A maçonaria e as suas derivações. A maçonaria é uma instituição secular, várias organizações iniciáticas surgiram delas ou foram fundadas por irmãos maçons. Algumas são sérias e outras não. Isso que é um detalhe, um aviso, um alerta. Outras organizações, devido aos diversos livros e rituais publicados e que chegaram ao domínio público, foram criadas por não maçons com a finalidade de explorar comercialmente, ideologicamente, ou até mesmo prejudicar o nome da maçonaria. Pensamentos como fique rico sendo maçom ou os maçons bebem sangue de bode são errados e mentirosos. Histórias como a dos Illuminati ou dos Paládio são fictícias aos moldes das novelas do Léo Taxil. A maçonaria visa fazer o ser humano ser melhor a cada dia e ajudar a sociedade a se tornar melhor. Esse é o objetivo. E essa é a verdade. Então, por que surgiu a confusão? Da errônea associação da maçonaria como herdeira e descendente dos templários. É como se a maçonaria... Mas, Vitor, você fala que a maçonaria sim, tem influência templária. Mas ela não é uma nova ordem dos templários, ou ela reivindica ser uma ordem templária. Quem fazia isso foi a estrita observância templária,
que em 1782 bateu colunas, desistiu dessa sua pretensão. Então, o que temos de maçonaria após 1782, ela pega um pouco da tradição templária, principalmente aquilo que os cruzados beberam no Oriente, um conhecimento perene, um conhecimento, uma tradição primordial, vamos chamar assim, das atividades dos antimaçons que inventam mentiras sobre a ordem. Então, de onde é que surge a confusão? Das atividades dos antimaçons que inventam mentiras sobre a ordem. A gente vai no YouTube aí, vários, né, depoimentos aí de pessoas que diz que foi grau X, Y, Z e bebeu o sangue do bode, ficou sentado no colo do bode. É invenção para poder chamar a atenção. Todo regime político totalitário e toda religião dogmática foram, são e sempre serão antimaçons. Então a gente vai ter isso na Era Vargas. As perseguições ocorrem porque a maçonaria luta pela verdade. E a verdade só aparece quando se tem acesso a todas as versões de um fato. Ou seja, não pode haver censura. Onde há censura, não há verdade. Onde há censura, não tem maçonaria. A verdade expõe a exploração humana e a corrupção. Corrupção política, corrupção religiosa, todo tipo de corrupção. Se não faz no presente, se fará no futuro, pois o tempo sempre mostra a verdade. Aí está um quadro, né? O tempo desvelando a verdade. Ali a gente tem a vergonha, a calúnia com vergonha ali. E a maçonaria e o bode, Vitor? Como é que tem essa... né? Porque o Baphomet é o bode de Mendes. Bom, existem várias teorias para justificar a associação dos maçons com o bode. Algumas são até piadas, outras são brincadeiras, outras são recentes e outras mais antigas. Vou dar a minha visão, tá? Que é a que eu mais me identifico, para aquela mais próxima do seu significado. Muito da simbologia maçônica tem origem nos mitos bíblicos. Durante o Yom Kippur, Dia do Perdão ou da Expiação, dentro do judaísmo, né? Era feito um ritual para purificar todo o povo hebreu. Para a cerimônia, eram levados 2 bodes, onde um deles era sacrificado e o outro era o bode expiatório. Ele era tocado na cabeça pelo sumo sacerdote, que colocava nele, confessava todos os pecados dos israelitas e os enviava para o deserto, onde todos os pecados eram aniquilados. Então esse bode, ele meio que incorporava, absorvia, atraía tudo de ruim, ele carregava aquela cruz, aquele peso, ele expiava. Lembrando sobre os aspectos expiatórios, aí vem uma frase, eis o Cordeiro de Deus que tirar o pecado do mundo, né? João 1:29, é o Agnus Dei, os irmãos Adoniramita conhecem muito bem, e alguns graus de alguns ritos também, ele tem uma representação muito forte. Então eu prefiro adotar essa simbologia do Agnus Dei do que do Baphomet, embora ambos sejam caprinos, né? Cabras e ovelhas, todo mundo no mesmo quadrado ali. A maçonaria é uma instituição secular. Várias organizações iniciáticas surgiram dela ou foram fundadas por irmãos maçons. Algumas são sérias e outras não. História como a dos Illuminati ou dos Paládios são fictícias ao molde das novelas do Léo Táxio. Muitas coisas erradas são faladas sobre a maçonaria, pois ela sempre enfrentou os regimes políticos e religiosos opressores e totalitários. A verdade sobre um fato sempre requer acesso a todos os dados envolvidos. Todas as versões precisam ser analisadas para o perfeito entendimento dos acontecimentos. O que a gente percebe que quem fala mal da maçonaria ou associa a maçonaria com o diabo, Satanás e tal, é porque nunca quis escutar todos os lados de um fato e acaba fazendo um julgamento viciado. De todas as teorias que envolvem o maçom com o bode, a mais provável é a do bode expiatório.
pois é a tarefa de levar à luz onde não há. Porque é o que o o João Batista, né? O João Batista fala pro André: eis o Cordeiro de Deus. Agnus Dei. E aqui, para finalizar, não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Isso eu peguei de Nietzsche. Aí nós temos a imagem da deusa Veritas, né? Uma representação. E assim como o que eu acabo de falar, não sou dono da verdade, nem sou absoluto no que eu coloquei aqui. É apenas uma pesquisa bem rápida e simples, né, e humilde do que eu posso ter feito. Termino aqui minha apresentação. Meu irmão Victor, muito agradecido aí pelos conhecimento que nos foi transmitido na noite de hoje. Muito agradecido. Boa noite a todos. E, Victor, por favor, só as palavras finais. O nosso irmão Carlos Castilho vai fazer também a saudação dele no finalzinho. Vou repetir os agradecimentos da introdução. Então, agradeço aqui ao irmão João Dias por ter excelentemente conduzido os trabalhos de hoje, nossa reunião. Agradeço ao irmão César, ao irmão Abel e a todos os irmãos que fizeram elogios, que eu acredito que eu fico grato, as belíssimas palavras, com muito carinho. Venho aqui agradecer. E, mais uma vez, muito obrigado a todos aí pelo carinho, pelo acolhimento. Um beijo no coração de todos. Prazer poder falar para vocês, estar junto com todos vocês aqui, ainda mais que nós temos participantes aí de uma grande parte do nosso país, que é grande a dessa, e temos bastantes irmãos aí do sul, do norte, do país todo. Bafomé, no final do entendimento, é uma entidade mística criada, abstrata, ambígua e inexplicável para a unanimidade de pensadores, porque cada um, por falar da entidade, vai dar a sua conotação pessoal. Então, e na realidade, como ela citou, tem aprendiz que não sabe falar sobre o que é, tem mestre que não sabe dizer o que é. Mas por quê? Porque a nossa ordem, ela prima por levar para cada um a vontade do conhecimento. O aprendiz, como já está se dizendo, ele é um aprendiz, ele não sabe, está começando a caminhar, vamos dizer assim, a construir o seu edifício social, né? Então, ele ainda não sabe. E o mestre que não chegou ainda nesse contexto, ele tem a oportunidade de prosseguir nos estudos, filosóficos ou não, ou autodidatas até, e aprender sobre o que ele ainda não sabe. Na verdade, até fazendo uma conotação rápida, nenhum juiz conhece todos os códigos de processo civil, penal, nenhum deles conhece, por isso que todos eles têm aqueles calhamaços, têm vade-mecum, então não dá para conhecer e saber tudo. Meu amigo, meu irmão Vitor, muito obrigado mais uma vez. Na próxima estarei junto contigo com todos os irmãos. Espero que todos tenham um excelente restante de semana, com muita saúde, muita paz, e desejo para todos uma vida longa e próspera. Nossos incertos passos, vinde guiar.